Fala galera, Inspiracast no ar. Olá pessoal, fica aquela saudação de bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje é um enorme prazer, né, Fabinho, de apresentar o nosso queridíssimo Leniel Borel. Hoje não, né? Desde essa última legislatura, vereador aqui da cidade do Rio de Janeiro. Leniel, seja muito bem-vindo para o Inspiracast. Obrigado, queridos. Para mim é uma honra, né, receber esse convite, estar aqui com vocês. Espero que a gente possa contribuir, mais e mais pessoas sejam tocadas, para que a gente consiga mais guerreiros aí nessa luta. E como eu já falo, Alexandre, é vereador raiz, hein? Sai 11 horas, meia-noite da Câmara. Não fala isso não, porque a pessoa já estamos causando algum trabalhinho ali, né? As pessoas têm olhado que a gente está trabalhando, estamos trabalhando de verdade, viemos realmente fazer a diferença e a Câmara de Vereadores ali está ficando pequena, estamos trabalhando. É isso aí. A gente acompanha de perto, né? Como vocês sabem, pessoal, nós trabalhamos na Câmara, somos assessores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu tive o enorme prazer de, no início do ano, ministrar um curso para novos assessores e vereadores e o Fabinho disse bem, o vereador Leniel, ele esteve presente enquanto vereador. Eu sei que eu posso afirmar, eu estava ministrando a aula. Então, você vê a importância que o vereador ele já concedeu à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E, com certeza, a gente já percebeu que a Câmara está ficando realmente um ambiente pequeno para o tamanho do mandato do senhor. E o principal de tudo, né? Querendo aprender, né? Sim, sim. Isso é muito gratificante enquanto cidadão analisar, verificar que existe realmente uma pessoa compromissada com a cidadania. E a gente conhece muito bem também seus assessores, principalmente o Mateuzinho, né? Um abraço aí para o Mateus, queridíssimo. E a gente vê, ele vive falando, pô, Alexandre, eu tenho um projeto, conversei com o vereador e muita coisa ligada à criança, adolescente. Inclusive, né, a gente até pediu para o estúdio mudar a cor. A gente está aí no Maio Laranja, a gente... Inclusive é 18 de maio, né, vereador? 18 de maio, um dia icônico, né? O Dia Nacional de Conscientização e Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Fizemos algumas ações já aí no Rio de Janeiro, vários outdoors já foram espalhados. Fizemos uma grande ação lá na Câmara dos Vereadores, trouxemos a nossa senadora Damares, outras autoridades, juízes, promotores de justiça, muitas pessoas competentes e compromissadas nessa luta junto com a gente. Essa sinergia é extremamente importante. Leniel, eu queria entender como é que foi todo esse processo, né, interno para transformar essa dor que gerou toda essa comoção pública em uma ação pública, essa força de se candidatar. Você pode contar um pouco mais essa história pra gente? Bom, quero começar falando que sempre foi Deus, né, cara? Eu sei que eu dobro meu joelho todo dia, que eu luto. É muito difícil perder um filho. Não há dor maior do que perder um filho, principalmente brutalmente, né, de uma forma tão brutal quanto eu perdi o meu Henri, né? E a vida perde a graça a partir do momento que eu recebo a notícia ali de que meu filho, né, no leito de morte, morto, e a partir daí começar e ressignificar e continuar e levantar da cama é muito difícil. E eu entendi hoje, para mim, quase que uma missão, e essa missão eu vou levar até o caixão, né? Tô aqui assumindo esse compromisso, assumo em outros lugares, mas quero assumir na presença de vocês que essa luta não começa e não termina aqui, né? Essa luta ela vai por muito tempo. Vi que os números são altíssimos de violência. Acabou de sair o Atlas de Segurança do Brasil, né? De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E o Rio de Janeiro hoje se torna o estado mais violento com relação à criança e adolescente. Então já demonstra que eu não estou elucubrando, não estou falando besteira, e que o que a gente está lutando é mais uma pauta. Não, é muito maior do que a gente está demonstrando. Com relação ao assassinato de criança, então, batemos recorde. Violência, né, abuso sexual infantil, só do ano passado para cá o Rio de Janeiro são registrados 9 mil casos de abuso sexual infantil.
A Unicef fala que 7 a cada 100 registram, então se a gente arredondar para 10%, é mais ou menos 90 mil casos de abuso sexual infantil, sem falar que o abusador nunca ele abusa, violenta uma vez só. Sim. Em média, né? Tem médias históricas aí, mais ou menos em torno de 70 vezes ele abusa. Então, esses números são altíssimos e alguém precisava fazer alguma coisa, né? É importante, né? Falar, tô aqui com meus mestres aqui, com pessoas compromissadas a nos ajudar a levar, né, a nosso mandato, né, a colocar projetos bons em relação à criança e adolescente, mas do outro lado temos ainda uma política que não é muito com foco na criança e adolescente. E eu demonstro isso muito fácil, porque criança não vota. Sim. Né? Muitos parlamentares, né, não levam essa pauta e não avançam com relação a projetos de leis melhores, a políticas públicas em prol da criança e adolescente, pelo simples fato de criança não votar. Mas esquece que foram crianças um dia, que têm filhos e que têm netos. Olha o meu caso, eu nunca imaginei que eu ia conhecer na minha vida alguém que tivesse um filho assassinado. Quiçá se aconteceria na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no meu município. E aconteceu na minha casa. Foi. Então a violência ela é mais próxima do que a gente imagina. E a gente não pode se calar. Precisamos juntos nos unir em prol da criança e adolescente para que esses números abaixem, essas crianças sejam protegidas. E é por isso que eu me levantei. Então, na verdade, não foi momento chave, foi uma questão de amadurecimento. Sim. Após a comoção pública, após essa sua dor. Então, foi um amadurecimento do Leniel se enxergar. Aliás, é até interessante. Antes de tudo, quem era Leniel? Bom, eu falo, né, que existem 2 Leniel historicamente, né? Um antes da morte do meu filho. Na verdade, um antes do Henri e um pós o Henri, né? Ali eu era uma pessoa totalmente dedicada antes, engenheiro de profissão, sou oficial de marinha mercante também, 4 graduações, especializações, mestrado em engenharia, sempre aí nessa parte de engenharia, sempre trabalhando na área de engenharia e muito preocupado com o desenvolvimento da minha família, o bem-estar da minha família, aquela muito de trabalhar para conquistar carro novo, uma casa nova, bens para viajar. Essa era a minha luta, né? De me desenvolver profissionalmente, trabalhava muito. Trabalhei muitos anos no petróleo, né? Peguei uma época muito boa ali do pré-sal, desenvolvimento do óleo e gás no Brasil, no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. E me dediquei, fui muito e cresci muito nessa área de petróleo e gás. Tanto que eu era bem conhecido, sempre fui muito conhecido, né, com relação a esse ramo. E ali, quando o meu filho nasce, a minha vida praticamente muda. Eu não tinha mais vontade de embarcar. A engenharia, para mim, era uma coisa de eu trabalhar de segunda a sexta para ver meu filho no final de semana. Era muito para ele, para a família, né? E a vida muda de uma forma da água para o vinho, do dia para a noite, né? Quando eu recebo, eu entrego o meu filho bem e horas depois me entrego o meu filho morto. Ali a vida perde um pouco da graça. Perde a cor, né? Total, eu não tinha mais vontade de... Fiquei 3 dias sem tomar banho. Para mim, não conseguia ver mais um dia ali pela frente, e um dia passou. Depois eu não conseguia ver mais uma semana pela frente, e a semana passou, depois de um mês e um ano. E eu vi que a vida estava continuando e eu precisava fazer alguma coisa. Por isso eu tomei isso como missão. Eu sei o que eu falo com Deus, o que a gente tem lutado. E foi naquele momento, né, depois de receber a notícia e ver os números. Tão difícil quanto perder o meu filho foi a Unicef, né, nos demonstrar. Sim. São 33 crianças assassinadas todos os dias no nosso país. Né? Como eu acabei de falar, o Rio de Janeiro bateu recorde nos últimos anos de assassinato de crianças, de homicídio contra criança e adolescente. Isso já demonstra que a gente precisava se levantar e fazer alguma coisa. Naquele momento ali, eu procuro, na época, né, era Jair Messias Bolsonaro, ele me disponibiliza na época um parlamentar, que era o Hélio Negão, o Hélio Bolsonaro, deputado, muito próximo um advogado meu, né, o doutor Ailton, Coronel Ailton. E ali na época a gente se fala e a gente começa ali um primeiro projeto de lei
Começamos ali pedindo aumento de pena para padrastos e madrastas. Numa conversa com Ana Carolina, mãe da Isabela Nardoni, na época tinha se passado 13 anos apenas da condenação, né, do homicídio da menina, a condenação, aqueles 2 monstros presos. E ali, não sei se vocês sabem, tem uma diferença entre o pai da Isabela e a madrasta. Apesar de ambos nunca terem falado do que aconteceu, a técnica, a perícia que foi fundamental ali, demonstra ali que foi o pai que jogou a menina e tudo mais. Então o que a gente tem de melhor é a parte da perícia técnica, mas ambos os criminosos nunca falaram. Assim como eu nunca imaginei que Monique e Jairo vão falar. Assim como os Boldrini, né, outros casos emblemáticos, eles não falam o que aconteceu. E ali 5 anos de pena a mais do pai em relação à madrasta. Eu falei assim, opa, como assim? Sim. A Monique vai ter uma pena maior do que o Jairo? Opa, naquele momento ali, eu acho que ela tinha que ter uma igual, né, ou maior, mas não porque ela era mãe, sim por relação aos crimes praticados. Claro. Então, nesse sentido, a gente começou ali pedindo aumento de pena, né, era uma coisa que não tinha, né, não se previa no Código Penal brasileiro. E depois outros parlamentares chegaram, outros deputados, a Jaqueline Cassol, a Ale Silva, a Carla Zambelli, e fomos até lá, o Arthur Lira na época, né, houve a possibilidade de botar num projeto de lei muito maior e a Lei Henri Borel cresceu, né? Hoje a Lei Henri Borel tá para criança, assim como Maria da Penha tá para as mulheres. Talvez nós estamos falando de um dos maiores mecanismos de proteção para criança e adolescente. E ali foi que a primeira contato meu com a política, vi muito bem, e é por isso que hoje, por exemplo, estou num partido de centro. Quem me ajudou muito na época a aprovar a Lei Henri Borel foi Jaqueline Cassol, que era do PP. Sim. Jaqueline nos ajudou bastante e conseguimos colocar esse projeto de lei. O Arthur Lira, também PP na época, né? Conseguimos botar num projeto de lei que hoje é um dos maiores mecanismos de proteção do nosso país. E foi ali que a gente viu que a gente precisava fazer alguma coisa e em menos de um ano conseguimos ali aprovar a Lei Henri Borel, sem qualquer veto parlamentar, sem qualquer veto presidencial. Isso demonstra que a gente estava no caminho certo e precisava fazer mais coisas. Nesse lapso de tempo, vereador, como que surgiu essa vontade de ser parlamentar? Ou você se viu, pelo momento, vou ter que vir candidato, ou vou ter mais força se eu for um parlamentar? As pessoas conversavam com você, a família, como que surge nesse tempo de você? Bom, isso é interessante, uma pergunta muito boa, porque ali, né, comecei a ver, bati em muitas portas, né, como pai, como uma pessoa lutando em prol da criança e adolescente. Graças a Deus, naquela época, né, o nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro entende que era um projeto de lei bom, coloca parlamentares, enfim, a gente consegue aprovar em tempo recorde, mas precisávamos fazer mais coisas, né? Coisas mais práticas, mais na ponta. E bati em muita porta, pedindo ajuda, portas parlamentares, né? Fui a Brasília algumas vezes e a gente acabou vendo, né, que tudo se resumia na política. Né? A política, ela abre muitos caminhos e principalmente no nosso país. E eu não era parlamentar, não era nada, era um pai lutando apenas e gritando, esperneando, graças a Deus com um apoio grande da imprensa brasileira, a imprensa, né, sempre nos apoiando a fazer alguma coisa, entenderam que precisava se fazer mais alguma coisa, e ali eu vi que eu conseguiria fazer muita coisa, mas ia demorar muito tempo, talvez 30 anos o que eu tenho com o poder do mandato, que com o poder do mandato você tem 4 anos para fazer aquilo que você teria disponibilidade de fazer com 30. Então a política, ela te reduz, né, o caminho, e eu entendi que a política é um meio. Né? Então, assim, apesar de ser empresário, né, apesar das minhas graduações, a gente viu que muita porta não se abria por eu não ser da política. E eu falei assim, quer saber? Já que essas portas não se abrindo, vou lutar, vou me candidatar, vou desenvolver essa estratégia política. E foi, só um adendo, foi o primeiro vereador do PP, né? Com quase 40 mil votos. Quase 35 mil votos, fui o mais votado.
mais votado do PT. Eu me sinto um vitorioso, tá? Eu fui o 8º mais votado no Rio de Janeiro, mas todos que estão ali na minha frente têm 5 mandatos, Sim. 3 mandatos, vereadores ali com 9 mandatos, e desses que estão dos mais novos, eu fui o mais votado, né? Então, assim, já me sinto um vitorioso, lutamos muito, né, para que a gente conseguisse aí desenvolver a pauta. Quem sai vitorioso, né, Fabinho? Só as crianças e os adolescentes, né? Porque eu vejo a tua personificação na luta contra o abuso contra a criança, o abuso contra o adolescente, o combate, né, à violência sexual infanto-juvenil, o que é muito importante. Quando a gente falou aqui, é bom até frisar para o pessoal de casa, quando a gente falou que a Câmara está ficando pequena, não é de maneira alguma diminuindo o papel da Câmara na sociedade. É uma questão de competência. Sim. No sentido de... Vocês viram aqui o Leniel falando muito de crime. Sim. Né? De crime. E isso é uma competência pela Constituição, uma competência federal. Sim. Então, quando a gente diz que a Câmara está ficando pequena, é nesse sentido. Porque a causa... E é um jargão já nosso como técnico, né, Alexandre? Quando a gente fala assim, o vereador está ficando pequeno para o vereador. Isso. Porque a pauta dele é uma pauta nacional, uma pauta gigantesca. É uma luta muito importante. Inclusive, vereador, eu vou passar... O Fabinho sabe o trabalho que eu tenho com criança e adolescente. Eu fui convidado pelo presidente Caiado para ser o tutor da Câmara Juvenil da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Né? Um trabalho que eu faço com muito carinho. E eu vou contar até uma coisa para vocês. Não tinha contado isso para ninguém que não fosse mais próximo a mim. Na primeira turma que eu tive na Câmara Juvenil, eu vi uma menina de seus 14 anos. Assim. E aí foi numa situação que foi todo mundo para o auditório da Câmara. E essa menina me chama, professor, eu queria conversar com o senhor, eu queria falar sobre a possibilidade, primeira aula, de um projeto de lei. Pois não. Eu queria fazer uma lei contra o abuso sexual. E ali, aquilo, olha, fico até... Virou uma chave, né? Virou uma chave. Olha, juro pra você, eu fico arrepiado. Porque quando ela me falou aquilo, eu vi uma verdade no olho dela. Mas uma verdade que eu não poderia... obviamente, eu senti que era um pedido de ajuda. Sim. E assim, Leniel, eu até separei aqui, até anotei aqui, a Câmara Juvenil, então, por meio da nossa ajuda, né, os técnicos, a gente fez um projeto, esse projeto passou pela Câmara Juvenil, aprovou, e é a primeira lei sancionada pelo prefeito Eduardo Paes no combate... a primeira lei da Câmara Juvenil sancionada pelo o prefeito Eduardo Paes contra justamente essa violência, esse abuso sexual, que é a Lei 8.733/2024, que institui a campanha Maio Laranja, né, aqui no município do Rio de Janeiro. Então, assim, ver essa luta, né, Fabinho? Essa luta em prol das crianças, adolescentes, a gente sabe que isso não é demagogia, a gente sabe que não realmente é uma luta muito válida. E, assim, eu fico muito feliz de ver uma figura como a do Leniel Borel, que, para mim, não tem coisa mais inspiradora, né, Fabinho? Porque você foi falando da dor e eu fiquei imaginando pais e mães que perderam seus filhos, alguns até por questão de violência, tem aquele processo depressivo e, às vezes, não consegue sair desse processo depressivo, e você transformou isso tudo numa lição, né? Numa ação pública. E eu fico muito feliz de ver isso, né? Muito, muito feliz. Mas falo com propriedade, né? Falei um pouco aqui e é por isso que eu tô aqui, me candidatei e hoje sou vereador no Rio de Janeiro. A gente olhando como um todo e olhando na prefeitura do Rio, olhando o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro como um todo, não tínhamos... quiçá Brasil, não tínhamos muito foco na criança e adolescente. E você vê a necessidade de um parlamento juvenil, a partir de uma criança, um projeto de lei que estava ali na nossa frente, né? Da necessidade de urgente desse tipo de olhar. Isso eu falo com propriedade porque hoje estamos em 2025, né? Hoje o Brasil tem 525 anos e eu queria trazer essa reflexão aqui nesse momento, né, no InspiraCast. 525 anos de Brasil, hoje a Lei Henri Borel está indo para 3 anos, faz agora 3 anos, né? Se o pior tipo de crime é o hediondo,
e a criança e adolescente são os mais vulneráveis, por que precisava morrer o meu filho para o homicídio contra a criança e adolescente ir pro rol dos crimes hediondos? Sim. Vocês estão vendo como é que a gente não tinha um parlamento, a gente não tinha preocupado com a questão da criança e adolescente? Sim. Tá entendendo? Tô falando aqui, né, sou muito amigo de Glória Pérez, que é uma luta também maravilhosa, né, triste, dura como a nossa, mas ali conseguiu, né, trazer o homicídio contra pessoas no rol dos crimes hediondos, após muita luta, né, assinaturas, assim como nós conseguimos assinaturas também. Mas, na época, era mais penoso matar uma arara azul do que matar um ser humano. Incrível. Vocês estão entendendo? Uhum. Então, parece que a gente está... em vez da gente avançar como sociedade, nós estamos retroagindo. Não vou entrar nem na pauta aqui do que estamos vendo nas últimas semanas, né? Do Reborn. Sim, né? Pô, inflamou, assim, né? Tá inflamado aí, mas a gente tem que mudar a ótica de trazer a realidade do ser humano, da criança. Fomos crianças um dia, temos filhos, o que, que nós estamos deixando para os nossos filhos e para os nossos netos? Tá entendendo? E a gente sabe a dificuldade que foi de estar aqui. Dificuldade para você fazer seu pré-vestibular, se formar, né, de estar no dia a dia, arrumar o primeiro emprego. Todas essas dificuldades são inerentes da sociedade que a gente tem. Então, nesse sentido, a gente precisa ter um olhar diferenciado para a criança e adolescente, porque muitas dos males, das mazelas que a gente está vendo no futuro são relativos aos traumas da primeira infância. Entendeu? Com certeza. Com certeza. Fabinho, a gente estava até conversando... Eu tô cheio de perguntas para fazer, eu fico aqui, aí... Vamos lá. Não, realmente é uma história de vida, há uma sinergia, né? Você citou várias pessoas importantes que, a partir de dor, né, trouxe um avanço nacional. A Lei Henri Borel é um avanço nacional, né? Claro que há uma dor enorme. A minha mãe tem uma frase que diz assim... Quando o filho perde a mãe, ele é chamado de órfão. Mas quando o pai perde o filho, a dor é tão grande que não existe nome para isso. Não, nem na Bíblia, nem no dicionário, não tem nome. Nem no Vadimeco, não tem lugar nenhum. Não tem nome. Tamanha brutalidade que e da anormalidade disso. Não é normal, é totalmente contra o ciclo da vida. A lei natural da vida. A lei natural é o filho enterrar o pai, né? Por mais difícil que seja, né? Amo minha mãe, amo minha avó, ambas são vivas, meu pai, enfim. Mas um dia eu estou preparado para um dia enterrá-los. O inverso é totalmente fora do ciclo da vida e é muito duro, é muito difícil. Eu não consigo aqui demonstrar para vocês o que é perder um filho. Eu falo com propriedade, se vocês me mandarem agora para a guerra da Ucrânia, vou, tranquilo. Vou te dar um tiro, tranquilo. Não tem dor maior do que perder um filho. Imagino. Né? Então, a gente tem caminhado, porque eu entendo, né? E andando, falando com outros pais, a gente anda bastante. Quando um pai perde um filho, todo pai perde um pouquinho também, né? E essa dor que eu sinto, essa dor que o Brasil todo, né? Foram 48 países aclamando justiça pelo nosso Henri. E aí já demonstra uma outra coisa que é uma deficiência, né? Estamos falando de 4 anos desde o assassinato do meu filho, já se fez. Até hoje eu não vi justiça. Por mais que eu seja parlamentar, por mais que foram 7 fantásticos, 5 domingos espetacular, jornal todo dia. Quem me acompanha, me segue em rede social, sabe que a gente está em jornal. Ontem no Jornal o Dia, semana passada CNN, Jornal o Globo, sempre ali, né, em matérias. Mas ainda assim não consegui ver justiça pelo meu filho. Ambos estão presos preventivamente, não foram condenados. Só para vocês verem como é difícil fazer justiça no nosso país. Mais uma vez, diante desse comentário, eu vejo o quanto... Eu já enxergo a trilha de Leniel, assim, porque é plano federal, lutando a lei natural, com conhecimento de causa por um novo processo penal, novas leis processuais penais, novas leis penais, porque realmente, infelizmente, a gente
está muito atrás, pensando nas questões, principalmente processuais penais. Nós vemos vários tipos de dor, né? Inclusive hoje é dia 19 de maio, né, de 2025, e mais um policial foi brutalmente assassinado. Policial civil aqui no Rio. Exatamente, né? Então são vários tipos de dores e eu vejo exatamente esse entrave, né? Claro, existem aqueles políticos mais próximos à localidade, só que a gente já enxerga, né, Fabinho, essa causa nacional no teu mandato. A grande verdade foi desde quando ele assumiu no dia 1º, né? Que a gente falou isso. Isso aqui já é pequeno para ele. Obrigado. Eu acabei entendendo, falei que a gente conseguiu aprovar uma lei muito boa, né? Uma lei nacional que se chama Lei Henri Borel. Sim. Mas precisamos fazer muito mais coisas, né? Desculpa, até para puxar o gancho para a Câmara Municipal, né? Porque e Rio de Janeiro? O que já foi feito? Algum projeto que o senhor apresentou que tem um carinho muito grande? Bom, primeiro a regulamentação da Lei Henri Borel, né, da Lei 14.344/2022, aqui no município de Rio de Janeiro a gente vê como uma medida urgente, né? Temos uma lei boa, uma lei nacional, uma lei que traz a parte punitiva, né? E aí entra com a criminalização, isso já não entra na esfera do município, sim, mas a gente vê que é o capítulo 2 da Lei Henri Borel, que é a capacitação dos profissionais, todos que estão ligados direto ou indiretamente com a criança e adolescente, precisam ser capacitados, principalmente com relação a essa pauta da violência contra a criança. E eu exemplifico aqui, por exemplo, né? Calor de 40 graus no Rio de Janeiro, como fez hoje. Uma criança chega numa escola de moletom, opa, tem alguma coisa errada. Com certeza. Correto? Com certeza. A criança era para fazer um desenho lúdico, 4, 5 anos, e desenha um órgão genital, opa, tem alguma coisa errada. Então precisamos de profissionais capacitados para identificar, e uma vez que identifica, qual é o fluxo? Não temos fluxo, né? Não temos fluxo desenhado. Procura quem? Ela liga para quem? Para a diretora? A professora liga para a diretora, bota em ata, não bota? Liga para o conselho tutelar, é delegacia de polícia? Hoje também trazemos o Disque 100 como um canal de denúncia. Enfim, qual é o fluxo? Precisamos desenhar um fluxo no nível do município, claro, para capacitar esses profissionais da saúde, educação, conselheiro tutelar, guardas municipais. Coloquei um projeto de lei, né? Temos a guarda da ronda escolar, né? A ronda escolar, mas não temos uma com foco na criança e adolescente, quer dizer que a criança só tem violência, só tem alguma coisa na escola e dentro de casa. Isso aí. Não é isso? E nos hospitais, e agora aqui, por exemplo, no shopping, se tiver violência, não temos uma guarda, tá entendendo? Então, amplificar. Já temos ali uma estrutura hoje que é a da Maria da Penha, né? A Patrulha Maria da Penha, a Ronda Maria da Penha. Por que não trazer uma ronda para criança e adolescente? Sim. Coloquei esse projeto de lei também. Nós estamos com vários projetos com relação ao ataque de cyberbullying. Hoje o celular é terra de ninguém. Certeza. Nossas crianças ali com acesso, né, ao celular de uma forma desenfreada. Nosso secretário, né, Renan Ferreirinha, fez um projeto muito legal que restringe ali o uso do celular durante a escola, mas depois. E depois da escola? Quer dizer, só na escola que elas usam celulares? Não. E aí o perverso, o monstro, o lobo mau, esses pedófilos estão por aí, eles estão de olho, né? E estão tentando ali se aproximar da criança. Esses monstros, né, esses abusadores, eles procuram lugares onde a criança está. Então eles estão nas igrejas, ali tentando lidar com criança, eles estão nas escolas, eles estão em lugares que são propícios para conseguir desenvolver a prática dessas práticas perversas deles. E existe alguma conversa com o prefeito? Porque a gente pergunta isso porque a gente, esse próprio projeto da Ronda, né, essa Ronda... Da criança. Né? Isso, a ronda da criança, creio que é a partir da guarda municipal. Guarda municipal. Imagino. Já existe uma conversa com o prefeito nesse sentido? Então, eu tive com o prefeito, né, recentemente, ali um pouquinho antes do show da Lady Gaga. Falamos sobre essa temática e falei de uma maneira muito ampla, que a gente, não só na nossa prefeitura, mas no estado, não temos um foco, né, do nosso estado. E eu incluo a prefeitura nesse sentido com a criança e adolescente. Ele ficou meio assim, mas demonstro aqui, são 38 secretarias, temos a Secretaria do Idoso, da Mulher, né, do Envelhecimento Saudável, da Mulher, da Cultura, da Educação, da Saúde, Juventude, mas cadê a da criança e adolescente?
Correto? Sim. Se nesse sentido não temos uma prefeitura com foco na criança e adolescente. E a gente precisa ali um olhar diferenciado. Ah, mas temos uma grande secretaria da educação. Sim, o secretário da educação está preocupado se a criança está na escola, se tem professor, se ali ela está com a frequência, mas ele não está preocupado se ela está tomando pancada em casa e é por causa dessa pancada que ela está tomando em casa que o coeficiente escolar dela, o aprendizado tá diminuto. Ou se aquela criança tá laudada e ela tem laudo para ser, como ela é típica, e tem que ter um acompanhamento diferenciado. A necessidade de mediador. Se realmente ali essa criança tá se evadindo da escola e usando drogas. Então a gente precisa de uma secretaria com foco na criança e adolescente, um olhar diferenciado, para olhar de uma forma mais ampla, unindo cultura, educação, saúde, assistência social, todos que possam ali de alguma forma ajudar, né, e tirar essa criança e fazer ela desenvolver num ambiente saudável, seguro, para que a gente consiga que essas crianças cresçam da melhor maneira possível. Pegando um gancho, vereador, nesses grandes eventos que o senhor citou, né, esses shows, né, carnaval, o senhor tem feito algumas ações quanto a isso? Quando tem algum show pela comissão ou pelo seu mandato? Bom, a gente... De fiscalizar, de ir atrás, informativos? É o que a gente tem feito diariamente. Inclusive, meus assessores nunca trabalharam tanto em tão pouco tempo. Agora, por exemplo, Maio Laranja, a gente não teve um dia que a gente não teve em alguma ação. Ontem tivemos em algumas corridas, tivemos no Museu Aeroespacial também trazendo a temática. Carnaval também, fomos pra rua levando o nosso material, só que uma andorinha só não faz verão, né? Hoje eu tô como vice-presidente da Comissão da Criança e Adolescente, ali também da Política Antidrogas, e criamos uma comissão especial de combate à violência infantil, né? Os números já demonstravam a necessidade dessa comissão, estamos trabalhando bastante essa comissão. Estamos agora, todo o campeonato brasileiro, todos os jogos do campeonato brasileiro do mês de maio, nós estamos colocando faixa nos estádios, telão também levando essa temática, levamos o Maio Laranja, essa conscientização no combate à violência, colocamos alguns outdoors, vários outdoors espalhados no Rio de Janeiro, nosso pessoal na rua levando essa informação também ali na ponta, mas a gente precisa de mais soldados, precisamos de mais pessoas, o tema ele é gigante. Só se eu falar em número de escolas, se eu começar uma escola por dia, a gente não vai conseguir terminar o ano. O Rio de Janeiro é o município com maior rede de escola pública do Brasil, da América Latina. Não é nem do Brasil, é da América Latina. A gente tem a maior rede pública de ensino da América Latina. Então, só aí a gente mensura o tamanho do trabalho. A gente precisa amplificar isso. Sim. Já me disponibilizei, fui no secretário de Educação a palestrar, a levar temática nas escolas, a capacitar, falei também com o Sorange, secretário de Saúde, falei com os diversos secretários em relação a gente trabalhar junto à pauta, porque a gente precisa ter esse olhar diferenciado, né? E só que sozinho eu não vou conseguir, se eu for todos os dias até o final do ano, a gente não vai conseguir em todas as escolas, né? Fora que eu tenho um mandato. A gente precisa ter o foco ali do que a gente está desenvolvendo na Câmara com projetos de leis melhores. Já fizemos... Tô para contabilizar e estamos agora olhando se a gente já bateu o recorde histórico ali com relação a pautas, né? A projetos de lei com foco na criança e adolescente. Isso aí eu não tenho dúvida. Né? Então, não tenho dúvida que... Porque, assim, realmente, tinha até uma frase do saudoso professor Célio Luparelli, foi o primeiro vereador que eu assessorei. Ele falava assim: meu filho, eu sou muito bobo. Por quê? Eu faço um monte de projeto para planta não vota em mim. Para cachorro, para gato não vota em mim, planta não vota em mim, o cachorro não vota em mim. Aí eu falo: não, professor, mas aí tem toda a questão da ideologia, o voto de opinião, né? Claro que ele estava brincando. E eu vejo muito, claro, mal comparando, eu vejo isso muito. Aquela frase que o Leniel trouxe há pouco: criança não vota. É verdade. Só penso em votar aos 16 anos, né? E aí? Até os 15. O que eu faço com essa... Né? E, na verdade, essa questão do celular, você falou muito do cyberbullying. Falou que tem um projeto de lei sobre isso. Inclusive, Fabinho, lá na Câmara Juvenil, a gente está indo para a 3ª edição agora. Vereador, todos eles, todos,
eles, igual aos vereadores, eles vão lá Plenária. na tribuna Marielle Franco, igual vocês, Sim. né? Igualzinho. Todos eles falam de bullying. Olha aí. Aí. Todos. Não tem, assim, e ficam contando a história, e eu ouvi isso de vereador juvenil. Eu já pensei em me matar. Sim. Assim, eu fiquei muito preocupado. E eu levei essa preocupação já para alguns vereadores, estou levando aqui para a figura, né, do vereador Leniel Borel, porque é alguma coisa descontrolada. Eu vejo que tem uma preocupação enorme com essa questão do bullying. Gigante. Inclusive, eu sei que a Secretaria de Educação tem também essa campanha contra o bullying. Pode falar um pouquinho mais dessa... Total, porque assim, o que a gente está tentando trazer o melhor com a experiência que a gente tem, com o conhecimento. Eu sou engenheiro de formação, sim. né? Acabei entrando para a pauta, mas a gente é muito bem assessorado de psicólogos, psicopedagogos, assistente social, advogados. A gente tem uma rede boa para nos assessorar nessas pautas, né? Enfim, quando a gente foi olhar, existem países, por exemplo, a Finlândia conseguiu quase que zerar o bullying, né? Por quê? Muito foco era ali de penalizar ou fazer alguma coisa com relação a quem ainda está provocando o bullying. E eles aprenderam que no foco não é quem está provocando, é quem está ao redor. Porque se não tiver plateia, não tem bullying. Verdade. Entendeu ou não? Então a gente via isso, a gente foi criança. Se não tivesse alguém ali na roda ali, né, zombando, rindo e tudo mais, o agressor, né, o quem pratica o bullying, não tem plateia, então ele não avança com relação ao bullying. Então o próprio apelidar, né, aqueles apelidos jocosos, né, e tudo mais que recebiam, se não tiver plateia, não tem. Então a gente começou a olhar dessa forma também, trazendo práticas, coisas que já foram, que são aí focos, né, fora do país. Fora que a gente também, 2024, se eu não me engano, recente, já tinha uma lei nacional, né, não falo mais federal, nacional, que com foco nesse nível de bullying. Então a gente tentou trazer o melhor do que a gente tem aí desenvolvido nesse sentido, né? E, claro, sempre ali tentando dar um toque melhor, um olhar diferenciado do que a gente tem de vivência, né? E a vivência, ela tá muito atrelada no que a gente ouve. Ouvir essas crianças, ouvir o parlamento juvenil, ouvir as crianças aí na ponta, em escolas, e ouvir essa temática, ela é muito importante, né? A gente não precisa queimar a mão, né? Então, nesse sentido, é isso que a gente tem avançando. Nesse olhar, olhando como um todo, mas ouvindo também ali na ponta. E a participação, né? Como é que fica, Fabinho? A participação da sociedade. A sociedade quer ter acesso, né, ao vereador Leniel Borel. O senhor falou há pouco que tem uma comissão especial. Para quem não sabe, comissão especial é toda uma iniciativa do vereador, toda uma iniciativa do mandato. Tem vários requisitos a serem cumpridos, apoiamento de vereador, de acordo de comissões. Foi luta. É uma luta. É uma luta. Né? Então, toda vez que você aí de casa ouvir essa expressão comissão especial, é porque deu muito trabalho, né, Fabinho, para o vereador montar. E aí, como é que fica essa questão? Alguma audiência pública? O Alexandre é interessante porque eu presto muita atenção. A conversa nossa aqui com o vereador, ele está sempre pensando mais à frente, né? O pensamento dele é muito à frente, né? Aí a gente remete àquela velha questão nossa. Ele já está, sem perceber, já está com a cabeça de deputado federal, de senador. Nada, a gente está tentando um pouquinho. Tô indo essa semana, por exemplo, para Brasília. Agora, dia 22, a gente está com uma frente, tá criando uma frente parlamentar nacional em prol da criança e do adolescente, né? Semana passada trouxemos a Damares aqui, a nossa senadora também assumindo esse compromisso. Temos outros deputados aí também avançando na pauta. E essa frente nos traz a possibilidade de unir, trazer mais parlamentares, mais vereadores, mais deputados estaduais, mais deputados federais, mais senadores em prol dessa pauta. Né? Isso é um compromisso, é uma coisa que a gente está trazendo agora para Brasília. E aqui no Rio de Janeiro, além de que foi falado, né, dessas comissões que nós estamos e criamos, a gente também está com a frente parlamentar em prol da vida e da família, né? Por quê?
Ah, mas Leniel sempre criança, adolescente, não. A gente tá em prol da vida e da família, né? A criança, adolescente tá ali, mas quando a gente agride, quando tem ali um agressor, uma violência contra a criança, afeta a família. Claro. Né? Quando tem uma violência, quando tem um pai, uma mãe que violentou uma criança, afeta ali a avó, afeta os demais. E 84% da violência, ela é praticada dentro dos lares brasileiros. Né? Ali é pai, mãe, tio, tia, avô, avó, a violência tá ali muito próxima. Então, neste sentido, a gente precisa, né, olhar de uma forma mais ampla. E como olhar de uma forma mais ampla, a gente começa a olhar todos os mais vulneráveis. A criança e adolescente é vulnerável? Mas também temos os idosos que são vulneráveis, os animais que são mais vulneráveis, as mulheres são vulneráveis. Então hoje a gente tem unido, trazido essa pauta de uma maneira um pouco mais ampla, olhando para os mais vulneráveis, né? Essa frente parlamentar a gente já vem trabalhando, tanto ali, né, agora, trazendo conselheiros tutelares, nós estamos trazendo mais pessoas, mais soldados para a luta. E agora é o próximo passo aí da gente uni-los ali na Câmara, trazerem palestras, workshops para debater o assunto. Sim, o debate público é muito importante. Muito importante o debate. E o que a gente pode trazer, né? Violência nas igrejas em níveis altíssimos, violência nas escolas também batendo recorde, violência no Rio de Janeiro geral. Então vamos trazer padres, pastores, conselheiros tutelares, delegados de polícia, promotores de justiça, pessoas ali que estejam ali compromissadas, que estejam na ponta para a gente conseguir realmente desenvolver políticas públicas em prol da criança, da família, né? A luta é uma só, né? Sim. O vereador falou de vários personagens da sociedade, mas a luta é uma. Não tem esfera, não tem competência, né? Exato. Na verdade, todos contra a violência contra a criança, contra o adolescente, e em prol da família, né? Claro. E o que nós estamos falando aqui já está no artigo 227 da Constituição, sim, desde 88. Sim, sim. Né? Proteger a criança é um dever de todos. Sim. Não é só do Estado. É de nós, né? De todos nós como sociedade. E a gente está fazendo? Realmente a gente está fazendo? A gente está cobrando? A nossa prefeitura realmente está fazendo em relação à criança e adolescente? Enfim. São vários tipos de violência, né? O senhor falando agora, eu lembro da criança que vende bala na escada do metrô da Cinelândia, sentada ali. Aquilo é um tipo de violência também. Sim. Né? Então são vários tipos de violência e aí você fica comovido de ver aquela criança com uma bala pedindo ajuda. E às vezes o pai tá ali sentado ali vendendo e fazendo com aquela criança trabalho. É isso. Isso é violência. Né? É um tipo de violência. E na nossa porta, tá? Na nossa porta. Mas na frente. Como eu sempre falo, a violência ela tá mais próxima do que a gente imagina. Só que a gente não pode mais tampar o sol com a peneira, né? Foi citado aqui, hoje foi um policial do CORE. Não sei se vocês viram, pegaram, né? Coloquei até na minha rede social hoje, de uma criança que teve o intestino perfurado e o braço quebrado aqui no Rio de Janeiro. Eu vi esses dias agora na televisão, acho que era o padrasto, namorado, acho que de ontem para hoje. Deixava ele em cárcere privado toda hora, espancava, batia. E aí? Você vai deixar para ser o próximo, seu filho, seu neto? Então, o que nós estamos fazendo aqui, eu fico muito feliz do Inspiracast nos dar essa oportunidade, é de trazer mais pessoas para a pauta, mais soldados, mais pessoas comprometidas, porque os números só crescem. Então, se a gente não fizer alguma coisa, o que a gente está fazendo hoje já demonstra que ou não estávamos fazendo nada, ou o que estávamos fazendo não estava sendo efetivo. E qual o legado que Leniel Borel quer deixar para o Rio de Janeiro, para o Brasil, nessa luta, né? Qual o legado? O que você quer deixar de legado e também de trabalho para o futuro, né? Bom, a partir das pessoas que estiveram nos assistindo, né? Todos que estiveram assistindo, os políticos, a sociedade civil, todos, né? Como eu falei, o artigo 227 da Constituição, que proteger a criança é um dever de todos. Se todos aqui estiverem mais compreensivos, mais preocupados, mais reticentes com relação a esse tema, né? Da família, da criança, adolescente, dos mais vulneráveis, porque a gente precisa do apoio, né? Criei uma lei, né? Sou coautor da lei Henri Borel, falei aqui sobre isso. Criamos uma lei muito boa, mas o problema no nosso país não é só ter lei, é quem aplica a lei. É isso aí.
né? Se não tiver pessoas compromissadas na aplicação da lei e fazer com que ela seja aplicada, nada adianta a gente estar lá naquela Câmara debatendo, guerreando e criando projetos muito bons, mas no final essa lei não se aplica. Se não for executado, vai ficar só na estatística o famoso, de quantidade. A lei não pega, né? Exatamente. Fala muito disso, a lei não pega. Isso só demonstra que a gente precisa ter no executivo pessoas também compromissadas com a pauta. Precisamos que tenham pessoas lá que estejam comprometidas e pegar no bolso e fazer executar, né? Porque dinheiro tem. Dinheiro tem, né? Pessoas ali para fazer, temos pessoas aí desempregadas e pessoas aí batendo em nossa porta o tempo todo querendo trabalhar também no assunto, né? E pegar essas pessoas para que a gente consiga desenvolver. Um dos projetos de leis que a gente colocou, por exemplo, um dos maiores problemas no Rio de Janeiro hoje, principalmente na estrutura da educação, é com relação ao mediador. Né? Não sei se vocês têm visto isso. Sim, claro. Eu acho que vocês, como assessores, têm visto essa dificuldade das mães atípicas, pais atípicos, pedindo o apoio com relação à necessidade do mediador na escola. Eu sou padrinho de uma criança autista. Eu sei bem o que é essa. A dificuldade né? Se eu não me engano, não estiver falando errado, temos 40 mil crianças na estrutura do município do Rio de Janeiro atípicas na escola. Isso demonstra que a gente tem uma dificuldade na estrutura particular, né? Também. Com relação ao plano de saúde, não vou entrar aqui na pauta, mas assim, hoje eu tenho uma filha de 1 ano de idade, né? Se eu tivesse flegado lá no plano de saúde que ela era atípica, o plano nem faz mais, né? Uma grande dificuldade de hoje da estrutura da saúde. Então, acaba que sobra para o município, né, e para o Estado atender e conseguir regular e conseguir ajudar na parte das crianças. Então, a gente precisa aí, com relação... Tem um projeto de lei de fazer com que, já que temos mães, a maioria das mães atípicas são solos, né? Infelizmente, o pai abandona, o pai vai embora, é uma realidade. Genitor, né? Pois absurdo, né? E aí, por isso que de repente precisamos realmente ir para Brasília para legislar de uma maneira mais ampla. Mas essas mães estão nos procurando com a necessidade de mediador. Muitas estão em casa e gostariam de estar ali próximo do filho. Por que não capacitá-las para serem mediadoras? E vamos dar um subsídio? Vamos dar um auxílio? Eu acho que a equação fecha. É mais um projeto de lei que já colocamos na Câmara. Muito bom. Né? De trazer a capacitação para pais, mães, né? Que queiram, atípicos que queiram ali trabalhar com a criança e tem alguém melhor para cuidar dos seus filhos do que a própria mãe? Não tem. Então, nesse sentido, é o que nós estamos avançando. Precisamos de pessoas, falta falar, gostaria de muito que no término do meu mandato, né, sou vereador, quero ser vereador, estou desenvolvendo a pauta, mas precisamos de mais pessoas aí também com a gente na luta. Vemos essa dificuldade a nível de Brasília, precisamos também parlamentares em Brasília e, se necessário for, nós vamos precisar ir para Brasília. Entrando nesse gancho, vereador, o que o senhor acha hoje da função do senhor como vereador? Fica muito restrito, o senhor não consegue avançar, às vezes, aonde o senhor quer. E o senhor, como se vê daqui a 2 anos, né, Alexandre? Daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, o seu futuro político. Me senti bem abraçado ali com o nosso presidente, né, Caiado. Inclusive agradecê-lo, né, pelo apoio que está nos dando. Da primeira conversa que tive com ele, eu falei, estou disponível aqui, porque senão estaria sendo mentiroso do que a gente se propôs e estou trabalhando a pauta, talvez um dos únicos, né, trabalhando, mas vou... Vereador, é muito bom enfatizar, você falou do Caiado, e eu tenho um apreço muito grande pelo presidente. Pra vocês terem ideia como é difícil essa luta, o projeto da Câmara Juvenil é um projeto originário do Caiado, agora pasmem, de 2009. Olha aí. A Câmara Juvenil teve a sua primeira legislatura em 2023. Aí você vê como a luta... E eu só tenho 4 meses de Câmara. Exatamente. Você vê como a luta... 5, né, agora? Como a luta é grande. Né? Então, E outra, não podemos nos esquecer que em 2023, quem já era o presidente? Caiado. Sim. E eu não sei, pessoal, se não fosse o Caiado o presidente, talvez esse projeto tivesse saído do papel. Né? Desculpa. Não, mas a gente é muito legal isso, porque a gente precisa dar honra a quem tem honra. Claro, com certeza. Entendeu? Então, converso com o nosso presidente, pedindo esse tipo de apoio, trazendo mais vereadores aí para a pauta.
né? Vocês estão vendo aqui, ó. Essa fitinha tem lá no gabinete. Essa fitinha que rodou na Câmara, né? E foi muito legal. 100% dos vereadores aderindo à campanha. A todo momento alguém ali, né, falando que está nos apoiando. Recebo de outros vereadores com relação ao tema, então vira e mexe um vereador ou outro, vai lá, nos procura e manda, olha só, Daniel, esse caso, ajuda aqui, essa mãe nos procurou, e aí começam a procurar também os demais vereadores e eles, de alguma forma, me sinto feliz de até assessorar alguns vereadores ali do que fazer, qual tipo de conselho dar, de se disponibilizar também aí a fazer alguma coisa. Só é importante, né? Só que no meu mandato agora, né, em 4 meses, agora 5 meses, a gente já, posso falar assim, que prendeu 2 agressores aqui no Rio de Janeiro. Primeiro, nos procuram lá na Vila Aliança, né? Nos ligam lá da Vila Aliança, uma comunidade aqui no Rio de Janeiro, pedindo apoio, ajuda, na verdade, que um agressor, um abusador sexual já tinha com 3 meninas. E procura o meu gabinete, liga pro meu gabinete pedindo ajuda, porque ali era um diácono. O cara entrou para dentro da igreja, as pessoas esqueceram ali, no primeiro momento descobriram que ele era um pedófilo e tudo mais, colocam para dentro da igreja, né, ali, para os traficantes, para não ter aquele problema mais ali entre eles. A maioria eles são pais, não querem esse tipo de problema, e ele se esquece, o tempo passa e esse abusador ali vai trabalhar com crianças dentro da comunidade, ali dentro da igreja. E naquele momento que nos procura, já tinham 3 meninas que tinham sido abusadas. E aí vou lá, converso com as mães, a gente empodera as mães, fala sobre lei, que elas têm os direitos. Vamos na delegacia de polícia, o delegado atende essas mães, e ali em menos de 2 semanas foi pedido a prisão, o delegado entende, o Ministério Público também entende que ele se tornou um abusador, e essa pessoa foi presa ali na comunidade do Batã, debaixo da cama, né? Isso ali foi um dos casos que nos procuraram e a gente ali já avançou nesse sentido. O outro foi uma tenente-coronel da PM, aqui do Rio de Janeiro. O pai nos procura, né, o gabinete, vai lá no gabinete nosso e mostra as imagens das crianças com supercílio rasgado, cara deformada, muito agredida. E a DECAV, né, a Delegacia de Polícia, pasme, né, a gente tem apenas uma delegacia especializada de combate à violência infantil no Rio de Janeiro inteiro, que trabalha de segunda a sexta, de 9 às 18 apenas. Né? Quer dizer, se a criança for violentada à noite, não tem ninguém, tem que ir para tem que vai numa delegacia de bairro. Então, e totalmente contra a realidade de mundo, né? A violência, ela tem velocidade. Claro. Né? E é Murphy. Vai acontecer quando? Domingo, à noite, né? Não é nos horários normais. Enfim, e ali nos procura o pai pedindo ajuda, com medo que as crianças morressem. E ali mostra as imagens, a gente vai lá, pergunta, manda para o Ministério Público e no dia seguinte foi realmente presa, demonstrando ali que tinha alguma coisa errada com relação a isso. Então a gente está em prol da criança e adolescente, né? A gente está em prol de projetos de leis, de política pública em prol da criança e adolescente, mas também trabalhando na ponta, trabalhando no dia a dia, desenvolvendo campanha, levando material ilustrativo e também ouvindo a população, porque o número de violências são altíssimos no Rio de Janeiro. Do ano passado para cá tivemos um aumento de 173% da violência doméstica, né, dentro dos lares aqui no município do Rio de Janeiro, mais de 50% praticado por pais. O que eu fico muito satisfeito é de ouvir o problema, mas eu ouvi várias soluções. É isso que eu acho muito importante. Assim, infelizmente, vereador, o nosso programa já está terminando, o nosso tempo foi um pouquinho mais curto, mas... Não assim, tem aquele... bota aí. Infelizmente, porque isso é temática para, sei lá, uma tarde inteira, tá conversando. E eu falo, hein? Mas o que é importante é que com você propriedade, fala com né, propriedade, com conhecimento de causa e principalmente com a luta, né? A gente enxerga, assim, realmente uma bandeira de luta contra todo esse abuso, essa violência infanto-juvenil. E aí, o nome diz tudo, né?
a gente busca aqui, né, Fabinho? Histórias que tocam o coração das pessoas, que inspiram o coração das pessoas. E a gente, para finalizar, a gente queria perguntar uma lição de vida que Leniel tem e quer deixar, né, essa lição de vida para o pessoal aí do InspiraCast. Cara, obrigado. Tem algumas, mas eu queria contar aqui, aproveitar o espaço. Tem uma história que eu contava pro meu filho. O Henrique gostava muito de ouvir história à noite para dormir. E a gente sempre dormia ali próximo, né, junto, né? E sempre contava de uma historinha. O Henrique tinha 4 anos ali, indo para 5 anos. E tem uma história que eu contava e eu contei muitas vezes, ao ponto do Henrique falar assim: papai, de novo a mesma historinha, que é a história do beija-flor na floresta. Tinha um incêndio na floresta, né? E ali o beija-flor pequenininho começou a ir lá no lago, pegar água e tentar apagar o incêndio. E ali passou ali o elefante, passou a girafa, rinoceronte, passou todos os animais da floresta e nada fizeram. Acharam aquilo muito estranho, né? Mas passavam e preocupados apenas com a sua vida. E o beija-flor continuava com o seu trabalho, pequenininho, tentando apagar o incêndio. E ali, o rei da floresta, né, o leão, né, olhou aquilo e falou assim, né, um dos últimos a sair, falou assim, mas, opa, achou aquilo, né, estranho, e falou assim, mas você, beija-flor, por que você está fazendo isso? Você é tão pequenininho, né, você acha realmente que vai apagar esse incêndio? E o beija-flor fala, não, mas eu estou fazendo a minha parte. É isso. Eu tô fazendo a minha parte, querido. Entendeu? O que a gente vai conseguir, o que a gente vai avançar, só Deus sabe, né? E do fundo do meu coração, eu espero que um dia Deus vai falar assim, Leniel, toma aqui teu filho de volta, o Henrique tá aqui, tirei ele, tava no cenário de agressão, isso tá mais do que provado. Com certeza. Mas olha quantas milhares, se não milhões de crianças a gente salvou. E é isso que eu creio. Então, por isso, eu queria chamar quem tá nos assistindo para fazer a sua parte também. Alexandre. Aplaudir, cara, depois dessa. Olha. Quero dizer, vereador, que pra gente aqui, eu e Alexandre, é uma honra ter recebido o senhor. De coração mesmo, a gente chama no nosso programa quem a gente se identifica, quem a gente admira e quem tem, como o senhor, a competência e tem garrafas para vender, como dizia o nosso saudoso Robson Grace. Ele tem garrafas para vender. Então, eu quero te dedicar esse programa, o Maio Laranja, eu, Alexandre. Não teve momento mais... E assim, é coisa de Deus mesmo, né? Não teve... A gente já está conversando há um tempo e acabou sendo um dia depois do 18 de maio. Incrível isso, Deus sabe como é que faz. Exatamente. Deus sabe tudo. E o senhor, eu digo que o mandato do senhor é um propósito de vida, é um propósito que Deus colocou em sua vida, é uma missão. Com a gente, enquanto assessor parlamentar, a gente não trabalha diretamente com o mandato, mas... Olha o que você vai oferecer, porque pedir a gente sabe pedir, hein? Não, isso aí não tem problema. Até porque nisso tudo a gente sabe que o maior beneficiado é quem não tem muita voz, né? E aí a gente está lutando porque, acima de tudo, é o que a gente sempre fala na Câmara. Ah, mas a Câmara trabalha, não trabalha? Eu falo, olha, para quem me pergunta, aqui tem muito trabalho. Para quem quer trabalhar... O que mais tem é trabalho. E não tem dia, domingo, segunda, à noite, de manhã. Não tem isso. Mas a gente se sente bem, né, vereador? Muito bem. Para mim, eu digo, para mim é o que me faz levantar da cama, sabe? Depois de perder meu filho da forma tão trágica, somente ajudando outra pessoa, ajudando outras pessoas é que realmente faz algum sentido. Senão não tem nenhum sentido, não tem significado. E é isso que me faz ir para frente, sabe? E o nosso público é muito exigente, né, Alexandre? Sim. E a gente costuma trazer os parlamentares aqui para mostrar para o cidadão, para o nosso telespectador, nossos ouvintes. Porque né? as pessoas gostam muito de reclamar do político. Isso. Só que a gente mostra realmente os políticos que trabalham, que efetivamente fazem, que arregaçam a manga e não só falam, que concretizam, né? A gente traz exatamente e mostra para o pessoal. A Laura Carneiro, deputada queridíssima, foi assessor, ela fala assim, a pessoa pode ter pavor à política, mas ela vive da política, ela vive numa democracia. Verdade. Então, por mais que ela tenha pavor à política, ela vive da política. E todo dia é política, né? É isso. É isso. Alexandre, tava com saudade de você, hein? Eu também, saudade. Você tá muito bonito hoje, hein? E que volta...
Pô, foi a volta triunfal do nosso programa. Foi. Maio Laranja, com uma pessoa que consegue concretizar, né, de forma bem feita a luta a favor, né, em favor das nossas crianças. Pede lá para seguir a gente, eu nunca sei essas coisas, Alexandre. Segue lá, compartilha. É claro, né? Tá aqui na edição, vocês estão vendo aí um InspiraCast, a gente pede para seguir, compartilhar e compartilhar conhecimento, compartilhar luta. Vai estar o arroba também lá. Clica no sininho, compartilha. Vai estar o arroba lá do nosso vereador também. Me segue lá. Tá bom? Pessoal, então aquele grande abraço e é isso aí. E tudo vai dar certo, Alexandre? Tudo vai dar certo sempre. Beijão, galera.